Salve, salve, amigos do Neurolab, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Na noite de hoje, nós vamos tratar de discutir um artigo sobre a doença de Parkinson. É um trabalho muito relevante porque ele traz uma abordagem terapêutica que consegue, de fato, levar uma melhora nos sinais e sintomas da doença de Parkinson, né, nesse modelo especial. Na noite de hoje, nós vamos ter a apresentação do Raul. Raul, tudo bem? Tudo ótimo. Mas antes de começar o seminário, peço para quem estiver assistindo o vídeo curtir o nosso vídeo e assinar o nosso canal. Perfeito? Vamos lá, Raul? Bora. Bora. Então, boa noite, pessoal. O título do artigo de hoje é A modulação alostérica do receptor mGlu-R5 promove neuroreparação em um modelo de 6-hidroxidopamina da doença de Parkinson. Esse trabalho tem como autor principal o pesquisador Kyle Farmer, que é um pesquisador que atua na área de neuroreparação de doenças neurodegenerativas. Ele atua também com neuroinflamação. Esse trabalho foi feito por pesquisadores do Canadá, do Instituto de Neurociências da Universidade de Carleton. Então, aqui na introdução, nós temos a doença de Parkinson como uma doença neurodegenerativa que possui sintomas motores, como a lentidão dos movimentos e alguns tremores. Ela possui alguns sintomas não motores também, como alguns problemas mentais, como depressão, fadiga e alguns problemas cognitivos. E esses sintomas são causados pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. E é importante ressaltar que os atuais tratamentos da doença de Parkinson apenas atenuam alguns sintomas motores e que nenhum tratamento em modelos animais ocasionando uma neuroproteção de fato dessas vias dopaminérgicas conseguiu ser replicado com sucesso em um uso clínico. É por isso que muitos fatores de crescimento apresentam uma ideia promissora para tratamento dessas doenças neurodegenerativas, porque eles promovem, de fato, uma neuroplasticidade e uma recuperação funcional desses neurônios que são afetados. Então, o receptor mGlu-R5, ele atua como um receptor bem importante dessas vias específicas. Ele é expresso nos neurônios médios do estriado, e ele é conhecido por promover essa neuroplasticidade, que está relacionado com os fatores de crescimento. Porém, a sua desregulação também é implicada com alguns aspectos da doença de Parkinson, assim como algumas outras doenças neurodegenerativas. Então, os autores desse trabalho propõem esse fármaco, que é o CETP, para o tratamento desse modelo. E esse CETP é um modulador alostérico negativo do receptor mGlu-R5, que ele atua limitando a capacidade do glutamato de ativar esse receptor. E uma das vantagens do CETP é que ele atravessa a barreira hematoencefálica e persiste no cérebro por vários dias, sendo assim um promissor fármaco para o tratamento dessas doenças. E nós temos também o mTOR, que é uma proteína reguladora de crescimento e de vários processos celulares, como a proliferação também, e ele atua bastante na regulação estrutural desses dendritos específicos em neurônios do estriado. Então, existe um interesse particular na função dessa proteína do mTOR em potenciais mecanismos neuroreparadores, os quais são possivelmente relacionados com a regulação induzida do mGlu-R5, no caso pelo CETP aqui. Nessa imagem a gente tem uma visão geral do que é estudado no artigo, mostrando o CETP interagindo com o receptor mGlu-R5, mostrando que ele vai ativar fosforilando aqui a via de mTOR, o que vai ativar também a proteína P70S6K, os quais vão atuar aumentando os níveis de BDNF, que são os fatores de crescimento, que vão atuar promovendo uma reinervação e dando um suporte trófico, os quais finalmente vão atuar aumentando a função motora.
Então esse trabalho tem como objetivos determinar se esse antagonismo do mGluR5 pode prevenir um caso de excitotoxicidade ocasionado pela 6-hidroxidopamina e determinar também se essa modulação específica promove uma contribuição para a melhoria da função motora. Então aqui na metodologia e resultados, para testar essas hipóteses, os pesquisadores eles pegaram os animais utilizados nesse estudo, são os camundongos machos da linhagem CD1, tendo entre 6 a 8 semanas de idade em grupos de 8 a 12 animais. Então foi feita a cirurgia estereotáxica desses animais para indução do modelo de Parkinson, aplicando-se 2 microlitros de 6-hidroxidopamina contendo 20 microgramas ou veículo na região dorsal do estriado desses animais, utilizando-se essas coordenadas aqui referente ao bregma. E então se esperou 30 dias para o desenvolvimento total dessa lesão do estriado, para assim começar o tratamento, o qual foi feito com o CETEP ou veículo, e eles fizeram 4 experimentos diferentes, com tempos diferentes de tratamento. O primeiro experimento foi feito um tratamento com um dia apenas, com o CETEP, utilizando-se uma injeção intravenosa. O segundo experimento é um tratamento de 7 dias, em que foi utilizado tanto a injeção intravenosa e uma administração oral do fármaco. E o terceiro experimento, que é um experimento que levou 12 semanas, com um tempo bem maior, em que foi utilizada somente a administração oral desse fármaco. E finalmente fizeram mais um último experimento também, em que esses grupos tratados com o CETEP também foram co-tratados com a rapamicina, que é um inibidor da proteína mTOR, para ver se essa via realmente vai estar relacionada com uma melhoria pelo tratamento do CETEP. Então, para avaliar essas diferenças entre os animais tratados e a questão motora, foram feitos 2 testes de comportamento. O primeiro teste é o teste da rotação induzida por apomorfina, em que se injeta 0,5 mg por quilo de apomorfina no animal, e essa apomorfina vai atuar no lado lesionado do estriado do hemisfério lesionado do animal, estimulando os receptores que vão estar excessivamente regulados. E essa estimulação excessiva faz com que o animal tenha um comportamento específico, em que ele vai ter um tipo específico de rotação, que é contralateral à lesão que foi causada no hemisfério dele. Assim, essas rotações foram contabilizadas por 20 minutos. E também foi feito o teste do RotaRod, que é um aparato, que é um cilindro que fica rotacionando em velocidades específicas, e que você coloca o animal em cima desse cilindro e ele vai rotacionando em uma velocidade gradual, e eles testaram aqui com uma velocidade de 4 a 88 rotações por minuto por 10 minutos, e assim contabiliza-se o tempo que o animal permaneceu em cima do cilindro. Então os primeiros resultados obtidos a partir desses testes, verificou-se que o CETEP ele melhora de fato esse fenótipo comportamental que foi induzido pela lesão com a 6-hidroxidopamina. Mostrando aqui na primeira imagem que os animais do grupo controle que receberam o veículo e foram tratados com CETEP não apresentaram nenhum nível dessas rotações contralaterais características da lesão. Porém, os animais lesionados com a 6-hidroxidopamina apresentam alto nível dessas rotações, só que os animais não tratados e os que foram tratados por apenas um dia com o CETEP, nessa barra vermelha escura, não apresentaram um decréscimo no nível de rotações. Foi verificada uma melhora apenas no grupo de animais que foi tratados com 7 dias, em que houve uma redução de aproximadamente metade do número de rotações. E é interessante notar também que o grupo de animais que foi tratado com 12 semanas, eles praticamente zeraram o nível de rotações contralaterais da indução desse comportamento. E aqui nos dados do RotaRod, mostrou também que o tratamento com o CETEP promoveu uma melhora, mostrando que os animais tratados com CETEP permaneceram no mesmo tempo que os animais controle, o que não aconteceu com o animal apenas lesionado tratado com veículo. E esse padrão se repete também no grupo de animais que foi tratado por 12 semanas. Também foram feitos testes de imunohistoquímica no tecido do estriado desses animais,
para verificar o tamanho da lesão específico aqui na região do estriado. Então foram feitas fatias de 40 micrômetros, que foram marcadas pelo método de free floating, e esse tecido foi marcado com os anticorpos primários anti-TH, que é o antitirosina hidroxilase, que é uma enzima específica dos neurônios dopaminérgicos, e também foi feita uma marcação com um anticorpo anti-FOSB, que é uma proteína que está relacionada a altos níveis de expressão de receptores. Então, esses resultados mostram que o CETP promoveu uma reinervação estriatal dopaminérgica, mostrando aqui na primeira imagem, imagens do estriado de animais do grupo de 1 semana de tratamento, mostrando aqui que os animais do grupo Sham têm uma ampla região marcada com as fibras estriatais específicas, porém os animais tratados com 6-hidroxidopamina apresentam um número muito menor dessas fibras dopaminérgicas. Mas o tratamento com o CETP não teve uma redução tão drástica dessas fibras. E aqui no estriado do grupo de animais tratados com 12 semanas, praticamente ele manteve os níveis controles, os níveis da densidade das fibras TH positiva dos controles. E aqui é a imunohistoquímica da região da substância negra pars compacta, mostrando que nesse caso o tratamento com o CETP não obteve uma melhoria no número de células TH positivas, mas os autores afirmaram que esse resultado já era esperado porque é muito difícil uma regeneração específica dessas células da região aqui da substância negra. E agora é a marcação com o FOSB, esses próximos experimentos, mostrando que os animais tratados que receberam 6-hidroxidopamina, que foram tratados com o veículo, eles apresentaram um alto nível da marcação dessas células positivas com o FOSB, sendo que o tratamento do CETP ele mostrou uma normalização dos níveis dessa proteína, mostrando que o tratamento fez com que não houve uma expressão excessiva de receptores, da produção de receptores, mostrando que houve uma normalização das conexões desses neurônios. Também foram feitas análises pelo método de Western blot com os específicos anticorpos dessas proteínas específicas para avaliar se está tendo a relação dessas proteínas e de outras vias específicas com esse tratamento. Que no caso foi analisado a proteína fosfo P70S6 quinase, a fosfoemitor, o fosfo ERK12 e o fosfo calmodulina quinase 2-alfa e de BDNF também. E só finalizando aqui a metodologia, todas as análises estatísticas foram feitas utilizando o software StatView SAS e foram feitas as análises do tipo One-Way e Two-Way ANOVA. Então, como resultado do blot, foi verificado que o CETP modula a sinalização do mTOR no estriado, mostrando que as proteínas mTOR, o P70S6K e o BDNF mostraram níveis aumentados, mostraram níveis muito maiores dessas proteínas com os animais lesionados com a 6-hidroxidopamina. Isso com o grupo de tratamento com um grupo que foi 1 semana de tratamento. E esse mesmo padrão se repetiu para o grupo que foi tratado por 12 semanas, continuando aqui com os níveis aumentados de mTOR, de P70S6K e de BDNF. E por fim, eles fizeram o experimento com os animais cotratados com a rapamicina, para ver se esse bloqueio do mTOR ia acarretar em alguma diferença no comportamento ou no tecido. E eles viram que uma vez inibindo essa via do mTOR, não houve uma recuperação tão significativa do tratamento do CETP na reinervação das fibras do estriado e também não houve uma melhora do comportamento induzido pela apomorfina, mostrando que essa via está explicitamente relacionada com o mTOR, que o tratamento está atuando na via do mTOR. Também foi feito o blot aqui dos animais que foram tratados por 1 semana
cotratados com a rapamicina, mostrando que esse cotratamento da rapamicina também não fez com que houvesse um aumento do BDNF e da P70S6K. E, por fim, eles utilizaram o blot de outras proteínas de outras vias metabólicas específicas, da via fosfo-RK12 e da via da fosfocalmodulina quinase. Eles fizeram o blot dessas vias para ver se elas não iam estar alteradas durante esse tratamento, e eles verificaram que não houve alteração dessas proteínas. Ou seja, esse tratamento com CETP está relacionado diretamente com a via do mTOR. Então, como conclusão, os autores concluem que o CETP ele atua como um promotor da neuroplasticidade através diretamente das vias de mTOR e BDNF, e assim eles propõem o CETP como um agente para o tratamento da doença de Parkinson e também de outras doenças neurodegenerativas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Raul, muito obrigado. Vamos então começar a nossa discussão. Um artigo bem interessante. Esse pesquisador, Stephen Ferguson, ele é colaborador de uma pesquisadora lá do UFMG, a professora Fabiola, e eles têm bastante trabalhos com esses moduladores alostéricos do receptor mGlu5. Que legal, não sabia. É interessante que essa abordagem terapêutica apresenta, de fato, efeitos neuroprotetores em diferentes modelos de lesão no sistema nervoso central. Então, modelos de neuroinflamação, modelos de doença de Alzheimer e aqui o modelo da doença de Parkinson, né? Então, é bem interessante essa abordagem que eles estão aprofundando. Mas e aí, Raul, o que você achou do artigo? Sim, eu gostei bastante do artigo. Eu achei ele bem simples, mas bem direto, assim, direto ao ponto. Eu achei que ele linka bastante as rotas e o objetivo do próprio artigo. Eu achei que ele conectou todos os pontos de uma forma bem clara. O que eu acho interessante é que aqui ele foi bem direto, né, na abordagem clássica do modelo. Então, ele induziu o modelo com a 6-hidroxidopamina, fez a análise comportamental, certo? Que essencialmente é fazer análise com rota-ROD, né? Analisar a ambulação e a motilidade do animal. Mostrou que a droga levou uma melhora nesses comportamentos, né? nessa análise comportamental. E aí, posteriormente, ele fez a análise de tirosina hidroxilase no estriado, que também é padrão, né, para esse modelo. Então, uma vez que você consegue essas duas coisas, você consegue inferir que, olha, esse tratamento, essa abordagem, de fato, apresentou um efeito protetor, um efeito reparador no modelo da doença de Parkinson. A questão é que esse modelo em especial, ele é um modelo que ele tem um componente neuroinflamatório muito forte. E esse componente neuroinflamatório, ele é muito mais relevante no modelo que é feito em camundongo do que no que se observa da patologia em seres humanos, certo? Então é por isso que, assim, inferir se isso vai funcionar em seres humanos ou não, né, se isso é translacional ou não, já é um pouco mais complicado, né? Mas me chamou bastante atenção na abordagem que ele fez em relação ao mecanismo de ação. A gente pode discutir um pouquinho mais posteriormente. E aí, Gustavo, o que você achou do trabalho? Professor, gostei bastante do artigo. É um artigo relativamente simples, como o senhor falou. Ele induz o modelo, ele realiza os comportamentos, faz análise bioquímica, né, verifica os achados histológicos. E eu fiquei com a dúvida, assim. A gente viu que a maioria dos efeitos, tanto comportamentais quanto na histologia e na bioquímica, eles são aparentes no tratamento mais crônico com o CETP, né? Que é a partir de 7 semanas, a partir de 7 dias e 12 semanas. Esse efeito mais expressivo nesse tratamento mais prolongado seria em relação
a essa droga atuar em receptores metabotrópicos? Ou porque assim, o receptor metabotrópico ele teria uma atividade de regulação mais lenta do que um ionotrópico, talvez. Teria alguma coisa a ver ou não? A questão é que você pode trabalhar a estimulação da neurotransmissão glutamatérgica de diferentes maneiras, certo? Você pode fazer isso de maneira mais contundente, atuando em receptores ionotrópicos, AMPA, NMDA, receptores kainato. Só que, nesse caso, a estimulação é muito perigosa, porque uma dose um pouco mais alta pode levar a um fenômeno de citotoxicidade e, na realidade, deteriorar, né, o quadro que já está inflamado, né? Você já tem uma neurotoxina ali que levou uma lesão. Você fazer uma abordagem com agonistas de receptores metabotrópicos também podem favorecer esse processo de hiperestimulação do sistema. Tudo bem? E aí, o que é o mais interessante desse artigo, que é vir com uma abordagem que é um modulador alostérico. Por quê? Ele não está essencialmente estimulando esses receptores, certo? Ele não está fazendo com que haja uma ativação dele. O que ele está fazendo é, quando chega o glutamato, de uma sinalização normal dentro daquele contexto que está agora inflamado, que tem um contexto patológico, agora ele vai se ativar mais, ele vai ter uma atividade maior. Então, como eu tenho um receptor metabotrópico, então o que eu vou fazer é aumentar o tempo em que ele vai ficar ali tendo a sua atividade, certo? Isso pode aumentar a eficácia dele, isso pode aumentar a potência dele, mas de fato o que acontece é que você gera uma modulação no sistema. Tudo bem? Então, essa modulação ela pode ser feita com vários alvos em especial, mas alguns alvos podem causar problemas, certo? Se manipulados de maneira muito radical. E outros alvos, né, você fazendo a ativação deles, você pode causar ativação em vários tipos celulares, em neurônios, astrócitos, na micróglia, certo? E isso aí pode levar a uma dificuldade no processo de reparo do sistema. Então, o que é interessante do modulador alostérico é que o sistema ele está reparando, ele está aos poucos se recuperando, mas você está pegando uma via que você acredita ser protetora e você está potencializando essa via. Então, isso é interessante. A questão é que, ao longo do tempo, quando você começa a fazer uma estimulação desse sistema, quando você faz um tipo de tratamento crônico, você começa a mudar todo o padrão de expressão de vários receptores, transportadores e outras proteínas no sistema. Então não dá para você pensar muito de forma linear, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ele, por exemplo, no trabalho dele, uma crítica que eu tenho, ele faz, lá no último experimento dele, ele faz experimentos de análise de fosfo-ERK e fosfo-calciumodulina quinase 2. Então, são duas proteínas que ele faz a análise. Ele só mostra aqui o anticorpo fosforilado, certo? Ele não apresenta aqui para a gente, por exemplo, o anticorpo sem estar fosforilado, porque a quantidade dessas proteínas pode estar aumentadas ou diminuídas. Por quê? Porque a ativação desse receptor agudo é uma coisa. Você pode estudar aquele mecanismo todo numa célula. Mas quando você faz isso de maneira crônica, ao longo de muito tempo, o que acontece? Essas vias elas vão sendo moduladas, né? Por exemplo, a calciumodulina quinase 2 tem um acoplamento funcional com o receptor NR2B. E a calciumodulina quinase 4 já tem um acoplamento funcional importante com o NR2A. É interessante você analisar isso também, para você ver como é que esse eixo está alterado. Por quê? Porque uma vez que você tem a lesão naquele tecido, o que você está buscando é a recuperação.
Recuperação depende de neurogênese, sinaptogênese, certo? E esse processo de construção de novas sinapses, de recrutamento de células tronconeurais, depende desses receptores, NMDA e NR2A e NR2B. Então, assim, é bem interessante uma abordagem mais leve, principalmente num sistema que é tão importante quanto o glutamatérgico, certo? Mas a forma de ver também tem que ser diferenciada. Não pode você ter a visão do tratamento agudo depois de passar semanas tratando o animal, certo? Rafaela, e aí, o que você achou, querida, do trabalho? Gostei, como o Raul falou, um trabalho direto, né? Vai direto ao ponto. Gostei, achei bem interessante a abordagem de trabalho. Eu fiquei um pouquinho na dúvida com aquele FOSB. O Raul fala que ele mede receptor, é isso, Raul? Eu não entendi. É uma proteína que está relacionada à alta expressão de receptores. Porque, mas de receptores de uma forma geral? Quais receptores? Eles não falam exatamente se é algum receptor específico, mas geralmente quando você induz esse modelo do lado lesionado, tem uma alta expressão de receptores, nesse caso específico dopaminérgico, para tentar compensar a falta da dopamina, que é depletada pela lesão. Então eles fizeram essa marcação só para relacionar isso, assim. Eles viram que o tratamento reduziu, né, esses níveis. Que está relacionado com a restauração do tecido. Eu imagino que é isso. Entendi. Legal. Não, eu gostei bastante do trabalho. Mostrou as vias, né, mTOR, mostrou as vias direitinho, né, depois a gente vê. Eu achei bem legal, gostei do artigo. Gostei mesmo. O que eu acho interessante ali é que, assim, ele mostra, por exemplo, que o tratamento leva a um aumento de fosforilação e atividade de mTOR, certo? E ele correlaciona isso a um aumento de BDNF, né? Mas a gente sabe também que a estimulação do BDNF, né, ativa essa via de AKT mTOR. Então, assim, é interessante você saber onde começa o ciclo, né? Você falar que simplesmente, olha, eu ativei esse receptor metabotrópico e ativei mTOR, é pouco. É interessante você trazer também, por exemplo, olha, então a gente tem aqui proteína quinase A, proteína quinase B, no caso a AKT, certo? Quais são as vias que foram ativadas até chegar no mTOR. Uma coisa que é relevante também é você fazer uma distinção entre as funções que em tese estariam relacionadas aos neurônios e aquelas que estariam relacionadas aos astrócitos, certo? Então, assim, é inegável que o BDNF aqui está aumentado, né? Mas, assim, ele está aumentado por quê? Ele está aumentado porque ele está causando uma estimulação dos neurônios e favorecendo essa liberação, certo? E com isso você estaria favorecendo a ativação de mTOR no sistema, né? Ou eu estou tendo um efeito a nível de astrócito, certo? Onde no astrócito eu favoreço a ativação de mTOR e esse mTOR por si é que está levando à produção de BDNF. Entendeu? A gente fica querendo mais informação, né, Mauro? Como você falou, mostra a sua parte fosforilada, né? A gente fica querendo mais informação, fica querendo ligar as coisas, né? Mas as informações são bem relevantes, né, que ele trouxe no artigo. Né? Não, a gente sempre quer ligar uma coisa com a outra, né? A gente fica querendo buscar mais, mas assim, eu achei as informações bem relevantes mesmo. E eu achei interessante que como o Raul falou, achei que ele mostrou de uma forma direta. Ele contou uma historinha legalzinha no artigo, né? Você consegue entender direitinho. Mas realmente a gente fica querendo ligar as coisas, fica querendo mais, né? Assim, o trabalho, assim, ele está muito enxuto, né? Então, assim, ele faz a parte comportamental, mostra a morfologia, mostrando que tem a proteção, e depois ele traz somente parte do mecanismo, né?
E aí fecha aqui no mTOR. Não, olha, funcionou com o mTOR. Perfeito, com base nisso a gente consegue progredir, mas tem pouca diferença, por exemplo, esse trabalho em relação aos trabalhos que eles já fizeram com Huntington, por exemplo, certo? Com o modelo da doença de Huntington, ou até mesmo os trabalhos que foram feitos com a doença de Alzheimer, né? E o que eu acho é que às vezes esse aprofundamento, né? Esse aprofundamento em relação ao neurônio, ao astrócito, e até mesmo uma coisa que eu acho que é relevante de pontuar, que é a questão do tempo. Isso às vezes eu acho que é muito importante, porque quando você tira só uma foto, certo? Você imagina que as coisas estão acontecendo, aí você tira uma foto de né, de um momento, e aí você olha ali para fazer uma interpretação, realmente é difícil você saber, com base em uma foto, qual foi o processo que se deu primeiro, se foi o BDNF ou se foi o mTOR. Mas eu queria chamar a atenção para o experimento que foi feito com a rapamicina. Raul, só me tira uma dúvida, quanto tempo que foi o tratamento com rapamicina e a droga? Se eu não me engano foi 1 semana, deixa eu só verificar aqui. Que eles fizeram aquele grupo de 12 semanas. É 1 semana. Esse da rapamicina. Uhum. Ele fez tratamento com esse crônico? Tratamento crônico, esse que ele fez por via oral, porque o tratamento crônico ele fez por via oral, né? Sim, mas esse por via oral é só o da 1 semana sem rapamicina e o por 12 semanas sem a rapamicina também. Esse deve ter sido igual o outro, que é por via intravenosa e via oral, esse de 1 semana, com a rapamicina. O que eu acho que é importante de pontuar aqui é o seguinte, olha, a rapamicina, ela realmente vai ser um inibidor de mTOR, certo? E é até interessante, Rafaela, pensar nisso, porque a rapamicina, ela bloqueia mTOR e aí muita gente utiliza ela para estudar autofagia, né, para analisar como é que ela interrompe. É uma das drogas mais utilizadas, né, para autofagia. Exato, fluxo autofágico, então isso é muito importante. Mas olha que interessante, você está estimulando um receptor aqui, certo? Aí agora você vem e coloca a rapamicina que bloqueia o mTOR, que é importante para neurônio, para astrócito, para oligodendrócito, para todas essas células, porque todas elas expressam o mTOR, e o mTOR tem um papel muito importante dentro desse processo de reciclagem de proteínas, de organelas dentro de todas essas células. E você faz um bloqueio dessa via ao longo de 1 semana inteira, certo? E aí você fala, olha, eu tratei com o mTOR e o CETP e o efeito foi abolido, certo? E aí a inferência que ele vai colocar é assim, isso aqui está relacionado ao papel do mTOR. E eu acho que não é bem assim, sabe? Porque se ele tivesse bloqueado talvez uma outra via, sei lá, a via de calcium-condroitina quinase 4, que não está mostrado aqui, né? Se ele tivesse bloqueado o CREB, talvez se tivesse bloqueado outras coisas, também ele não teria isso, porque o efeito ele é conjunto. Sabe, às vezes esses artigos dão a impressão de que tem só uma via sendo ativada e só ela é mais importante. E não necessariamente. O dimensionamento de quais vias são importantes, mTOR contribui com 40%, a outra 30%, a outra 10%, a outra 5%. Isso é relevante, né? E é um erro que eu acho que é muito comum nos artigos, é você achar assim, o nosso sistema funciona como se fosse uma linha, certo? De forma linear. Se eu bloqueio aqui, está interrompido para sempre. E não é assim que funciona. Certo? O nosso sistema, ele é uma... Eu acho que assim, é um passarinho voando no céu, sabe? Ele pode ir para qualquer lado. É tridimensional. Ele não é um pontinho, né, andando, né, num trilho. Ele anda para onde tiver que andar. Então, se você bloquear uma via de mTOR, outras vias colaterais vão ser ativadas. Então, esse tipo de experimento ele é mais interessante quando você faz de maneira aguda, certo? Você pega a célula, trata a célula e vê ali, quando você colocou ali, às vezes 2, 3 horas, tudo bem, mas pelo menos ele está dentro de horas, certo? Quando você passa isso para animal,
a inferência, sabe? Eu acho que fica um pouco pobre. Eu, pelo menos, eu tendo a desconfiar mais desse experimento, mas se ele tivesse mostrado esse efeito com a célula, eu falaria, não, tá ok. Porque essa questão temporal eu acho que é muito importante. Então tá certo, pessoal. Eu acho que então um trabalho simples, objetivo, tá? Agradeço a vocês pela atenção e disponibilidade e a gente se encontra de novo então semana que vem, tá bom? Até logo, pessoal. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.